E sabe o que mudou a minha cabeça em relação a essa prática do autocuidado e como é importante nós mulheres priorizarmos isso dentro das nossas rotinas, dentro da nossa vida, independente do quanto as nossas agendas possam estar cheias? Olá, mulher! Eu não sei como você se relaciona com esse tema de autocuidado, mas eu creio que é muito importante nós falarmos sobre isso. Por muito tempo na minha própria vida, eu tinha um grande desafio de me priorizar dentro da minha própria agenda. Porque eu vivia fazendo as coisas para os outros e eu tinha uma excelente desculpa de que a falta de tempo para cuidar de mim era porque eu sempre estava muito envolvida em demandas relacionadas ao meu trabalho ou à minha vida profissional. E eu creio que essa dificuldade que eu tinha de priorizar esses momentos de autocuidado, seja na minha rotina matinal, seja em outros momentos disponíveis na minha agenda, era porque, em primeiro lugar, eu tinha uma grande dificuldade de reconhecer os meus próprios limites, então eu sempre estava envolvida em muitas coisas e muitas demandas de trabalho. Em segundo lugar, eu também tinha um grande desafio de dizer não para aquilo que as pessoas me pediam para fazer. Em terceiro lugar, eu tinha um grande desafio de criar tempo na minha agenda para as coisas que levavam o meu próprio nome. E em quarto lugar, eu sofria de uma hipervalorização do trabalho e da performance. Então era como se eu sentisse lá no fundo do meu coração que o tempo dedicado para cuidar de mim não era tão valioso quanto o tempo que eu estava dedicando para o meu trabalho ou outras atividades. E eu me lembro de uma época da minha vida eu estar envolvida em muitas coisas, muitas atividades, e no final do dia eu deitava a minha cabeça no travesseiro e eu pensava, meu Deus, como eu estou esgotada. Sabe aquele cansaço que às vezes eu dormia e eu acordava cansada no dia seguinte, e isso foi se tornando um ciclo onde eu me senti muito sobrecarregada por muito tempo. E o que começou a acontecer naquela época era que eu tinha tantas demandas e tantos afazeres na minha vida que eu comecei a, ao invés de dar o meu melhor no meu servir, eu passei a dar migalhas em tudo aquilo que eu fazia. E o que significa na prática essa questão de estar servindo os outros com migalhas? A grande questão é que o fato de não ter espaço na minha agenda para cuidar de mim, para honrar a minha fonte, para priorizar a minha saúde e o meu bem-estar, fazia com que eu estivesse fazendo as atividades meio que sem trazer o meu lado de excelência, sem trazer o meu lado de cuidado, sem trazer o meu lado de me preocupar com a qualidade das coisas que eu estava fazendo, porque eu estava com muita pressa, muitas demandas para conciliar. Foi no ano passado, enquanto eu estava tendo um momento de leitura bíblica durante o meu processo de devocional que eu faço dentro da minha rotina matinal, e eu me lembro de ter uma revelação muito importante sobre essa questão de autocuidado. E foi no momento em que eu estava lendo um dos mandamentos fundamentais que faz parte dos 10 mandamentos que Deus revelou para Moisés dentro do Monte Sinai, que ele diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo e como eu vos amei. E por muito tempo eu pensava que eu precisava colocar os outros em primeiro lugar, que eu precisava estar sempre disposta a servir as outras pessoas e que eu precisava sacrificar a mim mesma. Porém, esse versículo ele nos diz que nós só conseguimos amar o outro a partir do momento que nós também temos um amor por nós mesmos. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo honrar a minha própria fonte, se eu não consigo recarregar as minhas energias, como é que eu vou estar disposta a servir as outras pessoas com excelência? E essas outras pessoas podem ser diversas pessoas dentro do seu dia a dia, dentro das suas semanas e dentro das suas agendas. Pode ser o seu marido dentro de casa, pode ser os seus relacionamentos com seus colegas de trabalho, pode ser dentro do ambiente da sua igreja, do seu ministério, pode ser com seus familiares. Nós só conseguimos dar o nosso melhor e servir os outros com excelência quando nós também nos priorizamos e começamos a fazer parte dessa equação. E quem me acompanha no meu Instagram, inclusive se você ainda não é minha seguidora por lá, convido para você conhecer um pouco mais sobre a minha rotina, sobre os bastidores e também sobre a minha vida pessoal. O meu Instagram vai estar disponível por aqui para você. Mas lá, às vezes eu compartilho um ritual matinal que eu tenho, que eu chamo de honrar a fonte.
fonte. Então eu sempre busco dedicar as primeiras horas do meu dia para honrar a minha fonte em cada uma dessas esferas: corpo, alma, mente e espírito. E eu sei que se eu começo o meu dia honrando cada uma dessas esferas, dedicando um tempo exclusivo para cada um desses hábitos e dessas atividades, eu sei que eu vou ter muito mais disposição para executar tudo aquilo que Deus tem me chamado para fazer nos meus dias e ao longo das minhas semanas. Então, às vezes, eu vejo as pessoas me perguntando: Nadine, como você tem disposição para fazer as suas coisas? Como que você tem essa energia? E muito da minha energia vem por conta disso. Eu estou sempre buscando priorizar esses momentos na minha rotina matinal, não importa o quão corrido o meu dia esteja, porque eu sei que se eles estão sendo priorizados, a minha bateria ela vai estar carregada para que eu possa servir o meu melhor dentro de cada uma das esferas da minha vida. E pode ser que nesse momento você pode estar se perguntando: Nadine, mas assim, a minha rotina ela é tão corrida, eu tenho as minhas demandas relacionadas ao meu trabalho, eu tenho as minhas demandas relacionadas à minha família, como é que eu vou encontrar tempo para me priorizar no meio disso tudo? Eu já tentei, mas às vezes parece ser tão desafiador. Se esse é o seu cenário, esse é o pulo do gato no nosso vídeo que eu quero compartilhar com você. E a primeira mudança de mentalidade que nós precisamos ter a partir daquela revelação é que você nunca vai sobrar com tempo para se colocar como prioridade na sua agenda. Então, qual que é a estratégia que eu pude construir na minha rotina que me ajudou muito nesse processo? Porque eu também arrumava isso como uma desculpa. Nunca sobra tempo para mim. Eu tô envolvida em muitas coisas e não sobra tempo para mim. Eu comecei a ter um posicionamento diferente de criar tempo para incluir esses hábitos, para incluir essas atividades dentro da minha rotina, mesmo que isso significasse ter que às vezes acordar um pouco mais cedo, priorizar dormir um pouco mais cedo, para que a minha energia, a minha bateria interna e a minha vida pessoal esteja em ordem antes de me dedicar para os meus afazeres. Então, aqui eu vou compartilhar com você algumas práticas que podem te ajudar a priorizar o autocuidado dentro do seu dia a dia e a elevar o seu nível de bem-estar. Pensando num sentido de corpo, você pode dedicar alguns minutos à prática de exercícios físicos. Você tem uma rotina onde a sua semana, a sua dedicação de trabalho é muito intensa, você pode se dedicar 2, 3 vezes na sua semana, ao invés de buscar metas agressivas demais, como por exemplo 5, 7 dias na semana. Ao mesmo tempo, se você não tem uma academia perto da sua casa, você pode se propor a fazer uma caminhada, fazer exercícios dentro da sua casa. O importante é colocar o seu corpo em movimento para que você possa trabalhar ele e conseguir recarregar essa sua energia corporal. Em segundo lugar, pensando no aspecto de espírito, você pode se dedicar alguns minutos ao longo da sua rotina para a prática de devocional, para você ter um momento de conexão com Deus, para você ter um momento de alinhar o seu espírito com a palavra dele, para que você possa buscar essa sabedoria, buscar esse discernimento como uma das primeiras coisas a serem feitas no seu dia. Você pode ter também momentos de oração antes de começar a se envolver nas suas atividades. E é muito bizarro, porque quando eu consigo me dedicar para isso, eu percebo quando eu começo o meu dia com mais leveza, ou quando eu começo o meu dia com o meu espírito no lugar certo e completamente preparada para tudo aquilo que Deus tem para mim. Uma outra prática que ela é um pouco sutil, mas que tem muito a ver também com a prática do autocuidado, é a definição de limites saudáveis dentro do seu horário de trabalho e dentro das suas atividades ao longo da sua rotina. Então, você ter um momento onde você tem uma rotina estabelecida. Eu vou começar o meu dia de trabalho tal horário e vou até esse horário estabelecido, porque se a gente não estabelece esses limites, muitas vezes a nossa tendência é se doar demais de uma maneira descompensada em certas áreas e acabar faltando com áreas que são as prioridades da nossa vida naquele momento e na nossa estação. Agora, pensando em atividades que podem te ajudar a recarregar a sua mente e te ajudar também num sentido emocional, a cuidar das suas emoções e trabalhar isso no seu dia a dia, pode ser também atividades relacionadas a algum hobby que você
você tenha na sua rotina, que você goste de praticar isso na sua semana. Nossa, Nadine, eu não consigo fazer isso todos os dias. Você pode fazer isso uma vez por semana. Então, incluir essas práticas ajuda muito para que a gente possa viver uma vida onde nós estamos priorizando cuidar de nós. E a partir disso, nós vamos transbordar excelência, cuidado e amor para as outras pessoas também. E agora, nesse momento, mulher, depois de todos esses pontos compartilhados com você, e claro que são sugestões, é muito importante você avaliar quanto tempo você tem na sua rotina matinal antes de ir para o seu trabalho, para você se dedicar para esses hábitos, ver aqueles que de fato fazem sentido com a sua vida, com a sua rotina. Pode ser que talvez na segunda-feira você se dedique a algumas coisas e na terça você se dedique para outras. Enfim, cada pessoa tem a sua realidade e é muito importante que você veja o que vai funcionar mais para você. E tudo isso é possível através de testes e é muito importante você praticar, que seja durante alguns dias específicos, para que o seu autocuidado esteja em dia e, como consequência, você possa fazer o melhor com excelência, tudo aquilo, todas as responsabilidades, todos os projetos que Deus colocar na sua mão. E eu quero te perguntar agora, nesse momento, mulher, como é que está o seu nível de autocuidado por aí? Você tem conseguido priorizar momentos na sua rotina para cuidar de você antes de realizar tudo aquilo que você tem se proposto a realizar esse ano? Se você ainda não organizou a sua rotina para isso, eu te convido a refletir, aproveitar esse vídeo, todas essas sugestões para você colocar isso em prática. E lembrando que se você tem buscado alguma metodologia e uma comunidade de mulheres que estão buscando esse mesmo propósito que você é mais que bem-vinda a conhecer na descrição desse vídeo a nossa comunidade Guardiãs do Tempo, que é a minha comunidade exclusiva de mulheres que tem buscado uma produtividade com propósito em todas as áreas das suas vidas. E nós temos um módulo exclusivo que se chama Execução Intencional, onde eu compartilho com essas mulheres como é que elas podem estabelecer limites saudáveis dentro das suas rotinas, como elas podem incluir hábitos produtivos, hábitos saudáveis no seu dia a dia e como essa prática pode ajudá-las a servir com excelência tudo aquilo que Deus tem colocado nas mãos delas. É só você acessar o link aqui na nossa descrição desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo do nosso canal. Até logo!